Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Mais uma vez aqui a presença ilustre do professor Roberto Elísio dos Santos e hoje um convidado especial, o quadrinista e pesquisador também, né? Tem um trabalho muito importante aí sobre o Renato Canini, né? Uma monografia, o Fernando Prieto Ventura. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Bom ver vocês dois. Muito bem, é um prazer tê-los aqui. E hoje o tema é quadrinhos Disney e vamos abrir já agora para o Roberto apresentar e depois vamos discutir um pouco os lançamentos dos quadrinhos Disney. Vamos lá, Roberto. Eu vou focar na trajetória dos quadrinhos Disney no Brasil, né? Quase 92 anos de publicação ininterrupta dos quadrinhos Disney no Brasil, passou por várias editoras e tal, então eu vou dar uma síntese dessa viagem no tempo dos quadrinhos Disney brasileiros, no Brasil. Ok, vamos lá. Bom, então vamos lá. Vocês veem aqui no centro da página As Aventuras do Ratinho Curioso. Foi publicado na revista Tico Tico, número 1277, em 26 de março de 1930. O Mickey não era chamado de Mickey, era chamado de Ratinho Curioso. São tiras publicadas em jornais diários distribuídos pela King Feature Syndicate, desenhadas com o roteiro do Walt Disney, desenhadas pelo Iwerks e com arte final do Wing Smith. Essa foi a primeira. Já pega a história andando aí. Tem toda uma parte inicial do Mickey está construindo um avião que não apareceu aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a tira começou a ser publicada em jornais no dia 13 de janeiro de 1930, e aqui, então, em 26 de março de 1930. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma edição especial, que saiu em dezembro de 1934, caríssima, eu não tenho, que reunia as tiras já publicadas semanalmente no Tico Tico. Então, a Tico Tico foi a primeira revista, a primeira publicação a ter as histórias da Disney, né, no caso do Mickey. O primeiro artista brasileiro a desenhar o Mickey foi o J. Carlos, que fazia histórias, capas e até propagandas para a revista Tico Tico. Do lado direito, em cima, tem uma vinheta do Mickey e da Minnie, que saiu na primeira edição do suplemento infantil, que depois virou suplemento juvenil, em 1933. Vocês notam que tanto na história do Ratinho Curioso, lá no Tico Tico, como nessa vinheta do suplemento juvenil, suplemento infantil ainda, os balões de fala foram cortados e o texto, os diálogos, a narração, eram colocados abaixo da vinheta, tá? Como era feito na Europa naquela época. Abaixo dessa vinheta do Mickey, publicada no suplemento infantil, tem a edição de meio de mês da revista Mirim, com a história da Branca de Neve. Isso foi em 1937, essa publicação em 1937, mesmo ano que estreou o filme da Branca de Neve. E essa história em quadrinhos foi publicada em suplementos dominicais, né, uma página por edição, meia página por edição, tá? E aí foi agrupada nessa publicação da Mirim. Tanto
suplemento infantil como a Mirim foram criadas pelo Adolfo Eisen. Embaixo a gente tem aqui a edição de Natal do Guri, de 1940, tá? Trazia vários personagens, inclusive o Pato Donald. Lá do lado esquerdo, o Lobinho, uma edição igualzinha à edição americana, e foi publicada então aqui pelo Adolfo Eisen no número 21 da revista O Lobinho. Aí da Clarabella é uma das revistas que tinha uma página com desenho e algumas páginas com texto, depois outro desenho e tal. É da biblioteca Mirim. Tá? Aqui nós temos a edição de fim de mês do suplemento juvenil, tá? De 1938, com o Pato Donald e o Elefante Bolinha, também das tiras dominicais, das páginas dominicais. E, finalmente, aqui o Globo Juvenil, que publicou nos anos 40 tiras do Pato Donald e principalmente as páginas dominicais do Zé Carioca e depois do Panchito, desenhadas pelo Paul Murray. Aqui uma edição do Mirim, de 41, com as tiras do Pluto, também saía em páginas dominicais. E a Ebal publicou, de 1946 a 1948, a revista Seleções Coloridas. Foram 17 números, sendo que 13 tinham quadrinhos Disney e os outros 4 quadrinhos que não eram da Disney. No número 1 das Seleções Coloridas, tinha uma história curta do Pato Donald desenhada pelo Karl Barks. Foi a primeira do Karl Barks publicada no Brasil. A história é Pato Donald e o Pica-Pau. É aquela que o Pato Donald vai fotografar e o Pica-Pau fica atormentando ele. Mas foi nesse número 3, que aparece aí, que foi publicada uma história longa do Barks. Donald e Pato Donald e o Anel da Múmia, que é um clássico dos primeiros anos do Barks desenhando os patos. Ainda a Ebal, em 1948, lançou a nova coleção Walt Disney, que era um formato horizontal, que nos Estados Unidos eram publicações feitas para serem dadas como brinde por algumas empresas. Essa aqui é uma fábrica de cereais matinais, né, que distribuía para os seus consumidores essas revistinhas. Foram 8 números. A Ebal também publicou, nos anos 50, outra série dessas revistas de brinde americanas. Foram 12 números a coleção enfeitada, 6 com histórias da Disney e 6 com histórias do Pernalonga. Aqui embaixo, a gente vê a propaganda que saiu em 1939 na revista Gibi, anunciando que a partir da próxima edição iria publicar as tiras do Pato Donald. Elas eram publicadas nas revistas do Adolfo Eisen, editadas pelo Adolfo Eisen, mas essas tiras passaram a ser publicadas na revista Gibi. Aí a gente tem essa aqui especificamente eu não tenho. Esse Gibi com o Pato Donald esquiando, né, com desenho do Altaliaferro, ao longo dos anos 40. Na metade dos anos 50, uma editora chamada Orbis publicou duas revistas com os personagens Disney. Festa de Natal é o Almanaque do Pato Donald, que criou um grande problema com a Abril, porque a editora Abril tinha os direitos exclusivos de publicação das histórias para revistas no Brasil. A Disney, a Western Publishing, havia, até o Comics, né, havia
oferecido essas duas edições para Abril não se interessou, e a Orbis lançou, inclusive mudando o nome de personagens e tal. E Abril protestou porque ela tinha a exclusividade dessas histórias. Bom, aí nós temos a editora Abril, começou antes, eles chamavam Editora Primavera e tal, e em julho de 50, com o nome de Editora Abril, lançou o Pato Donald número 1, a capa com um desenho do Luiz Destué, argentino, que veio para o Brasil fazer as capas e publicar algumas histórias em quadrinhos. Ele já era artista da revista El Pato Donald, da Abril Argentina, tá? E veio ensinar também para os brasileiros como desenhar quadrinhos Disney. O Álvaro de Moya foi o primeiro brasileiro a publicar pela Abril. Aqui a gente vê uma página desenhada pelo Álvaro de Moya, publicado em novembro de 52, na revista Mickey, número 2. O Álvaro de Moya não fez histórias em quadrinhos. Ele fazia essas ilustrações, fazia algumas imagens para serem colocadas dentro da revista tal, mas ele foi o primeiro a desenhar pela Abril, mas não fez histórias em quadrinhos. Aí nós temos o número 1 do Mickey, publicado pela Abril, em outubro de 52, com a história da Cinderela, não tinha nenhuma história do Mickey. O Jorge Cato foi um dos grandes artistas da Abril. Aqui a gente vê uma capa, o primeiro aquele desenho com o Zé Carioca, janeiro de 55, número 165 do Pato Donald. Ao lado, o primeiro número da revista Zé Carioca, que era o número 479 da revista do Pato Donald. E aí, durante 2 décadas, a revista do Pato Donald saía com o número par e a revista do Zé Carioca com o número ímpar. E aqui, em julho de 2018, o último número julho de 2018, o último número da revista Pato Donald, número 2481, que na verdade era o 1845, se descontadas as edições do Zé Carioca, capa do italiano Giorgio Cavazzano. Aqui é a produção brasileira de quadrinhos Disney. Então a gente tem o Carlos Edgar Herrero, co-criador do Morcego Vermelho, o Renato Canini, o grande mestre, que fez histórias antológicas do Zé Carioca, o Euclides Miyaura, que é um dos melhores desenhistas da Disney. O Urtigão é um personagem criado pelo estúdio Disney para as histórias que eram lançadas na Itália, em vários países da Europa e no Brasil. E depois, nos anos 80, o Urtigão deixou de ser um caipira americano, passou a ser um caipira brasileiro. Aí a gente tem uma capa com o traço do Euclides. Um personagem criado no Brasil, aqui no traço do Moacir Rodrigues Soares, foi o Biquinho, o sobrinho travesso do Peninha. Outros personagens criados aqui no Brasil, os adolescentes, a turma da Patali. A Patali foi criada na Itália, né, pelo Romano Scarpa, no final dos anos 60, era Papeira Iê, só. No Brasil era a Pata Iê. E aqui a gente tem essa edição extra com o traço do Luiz Podavin. A gente tem também as histórias Disney que incorporavam elementos da cultura brasileira, carnaval, festa junina e tal. E essa também é uma edição extra com desenho do Napoleão Figueiredo. Mais recentemente, a capa feita pelo Paulo Borges, né, também fez a história do Zé Carioca, o Cavaleiro das Dívidas, que o Morcego Verde, que era a identidade não muito secreta do Zé Carioca, fazendo uma paródia do Cavaleiro das Trevas do Batman. E aqui, uma surpresa, uma história do nosso Fernando Ventura, com o Crocante, o crocodilo criado pelo Al Hubbard para as histórias do estúdio Disney, junto com o Zé Carioca, aqui essa história brasileira feita pelo Fernando Ventura, publicado pela Abril.
Bom, a Panini, ela começou a publicar quadrinhos Disney em 2007. Então a gente vê aí A Última Batalha, que é um quadrinho italiano, alias Killian, ficção científica, O Estranho Mundo de Jack, que é a quadrinização do desenho animado de Tim Burton, que já havia saído pela Abril, tá? É uma versão mangá dessa adaptação do desenho animado, e Monster Allergy, que também foi publicado pela Panini, tudo em 2007. Não tiveram, a Última Batalha, aliás, era uma edição única, o Extremo de Jack também, Killian e Monster Allergy foram umas 5, 6 edições, inclusive Monster Allergy não consta do Index. E aí a Panini parou por um tempo de publicar quadrinho Disney. Em 2018, a Panini lançou um álbum de quadrinhos, é uma publicação italiana, que tem uma história em quadrinhos do Mickey, que usa figurinhas. Então a gente tem que comprar as figurinhas, pacote de figurinhas, tal, para ir montando essa história em quadrinhos. Foi a primeira publicação Disney da Panini, publicada no final de 2018, depois que a Abril deixou de publicar os quadrinhos Disney no Brasil. Em 2019, a Panini começa a publicar álbuns. Álbuns que tinham começado a ser publicados pela Abril parou, e a Panini passou a dar continuidade à publicação desses álbuns. A Biblioteca Dom Rosa, a série de álbuns com histórias do Karl Barks, DuckTales, o primeiro volume já tinha sido publicado, as histórias já tinham sido publicadas pela Abril, e depois a Panini deu continuidade. Os Anos de Ouro do Mickey, que também a Abril já tinha publicado vários álbuns, e a Panini continuou. O Dono Duplo, que as histórias já tinham saído em várias revistas da Abril. E aí vários selos, né, da Panini. Graphic Disney, uma das mais recentes, o Império Gelado, do roteiro e arte do Castiglione, italiano. Também, aliás, a maior parte aqui das histórias dos álbuns são italianos. Tesouros Disney, um dos últimos foi Vovó Donald, as histórias na beira da fogueira. Uma nova coleção que é a BD Disney, que são os álbuns publicados pela Glénat, francesa. Está começando agora, Mickey e o Oceano Perdido, o primeiro álbum. O Fantômios, Ladrão de Casaca, que também tinha histórias já publicadas pela Abril e que foram reunidas nesses álbuns. Star Tranco, Mancha das Trevas, o Dona Peninha, nas histórias em que eles fazem parte de um grupo que procura por alienígenas, monstros, etc. E Histórias da Bahia, nas quais o Capitão Moby Dick, que estava há muito tempo sem ser publicado, e o Peninha navegam atrás de tesouros e tal. Aí nós temos a Culturama, que foi a sucessora da Abril, que lançou, a partir de março de 19, o número 0 das revistas mensais, de Patinhas, Pato Donald, Pateta, Mickey e Aventuras Disney. No caso dessas Aventuras Disney, eu coloquei essa edição porque foi a que trouxe de volta histórias inéditas do Zé Carioca, feitas por artistas brasileiros. A revista Histórias Curtas surgiu em agosto de 2019, também é mensal, e mais recentemente, em maio deste ano, de 2021, a revista English Comics traz histórias em inglês, como a Abril já tinha feito antes, né? Tinha vários títulos com histórias em inglês. É mensal também. Em 2019, logo no começo do ano, de março de 2019,
A Culturama publica O Grande Almanac Disney, o segundo só saiu em outubro daquele mesmo ano, e aí é uma revista bimestral, que se reveza com o título Um Especial Disney, que começou em 2020, e cada edição traz um tema, uma temática, é uma antologia de revistas, no caso aqui, por exemplo, histórias de detetives. Algumas publicações de um único número, o especial de férias, tamanho grande, o Donald Jovem, o Manual dos Exploradores Curiosos, não é quadrinhos, mas é um manual, no mesmo esquema dos manuais da Abril, só que com o estilo em desenho dos DuckTales atual. Em 2021, a Culturama lançou 365 histórias em quadrinhos, todas italianas, histórias de uma página. Então, são 365. Se você ler uma por dia, você tem aí uma revista para ser lida durante um ano inteiro. Em 2019, a Culturama lançou edição especial Disney, foram 3 números, histórias para se apaixonar, histórias sobre amizade, histórias natalinas, com capa dura, tal, mas foram só esses 3 números. Em 2020, quem tinha assinatura premium recebeu essa edição exclusiva do Mickey. Em 2021, o segundo número da edição exclusiva do Zé Carioca, que republica as histórias do Zé Carioca já editadas pela Culturama e uma inédita. E mais recentemente, agora no final de dezembro de 2021, Spook Zone e Mini Margarida Spy Power, que foram publicados inicialmente na Alemanha, e é daquela Walt Disney World. E uma que é muito boa, Zé Carioca em Viagens Fantásticas, esse é o primeiro volume. O Zé Carioca vai atrás do Sherlock Holmes, do Machado de Assis, tal, para resolver mistérios. Só com roteiros e desenhos de artistas brasileiros. Espero que essa publicação tenha continuidade. É um álbum de capa dura, tamanho grande e muito bem feito. Aliás, a Culturama tem caprichado muito nas edições, com matérias, né, e curiosidades a respeito dos personagens, dos artistas, né? Tem dado muita coisa boa para os leitores, e principalmente para os fãs. Aí eu encerro a minha apresentação. Muito bem, professor Roberto Elísio. Nessa hora, já faço uma lembrança aqui aos nossos espectadores do canal do Observatório, para não esquecer de inscrever aqui no nosso canal, se inscrever, ou dar like se você estiver gostando, ou colocar a sua opinião, a sua crítica aí nos comentários. Bom, já não sei se o Roberto já quer iniciar uma discussão com o Fernando. Eu tenho uma questão. A gente já vai começar a discutir. Eu tenho uma, mas eu vou passar para o Roberto para ver o que ele quer falar. Eu só quero acrescentar que foi uma apresentação curta, então não falei de todos os títulos e nem de todos os artistas brasileiros, não falei de quase nenhum artista estrangeiro. Tá? Então, só para ter uma ideia dessa trajetória dos quadrinhos Disney no Brasil. Roberto, só começar a discussão, mas depois a gente pode ir para outras áreas aí, que eu acho que a importância que os quadrinhos Disney possuem, né, no mercado dos quadrinhos, porque ele foi e continua sendo a porta de entrada, né, dos leitores, né, das crianças que começam a ler histórias em quadrinhos, né? Muita gente fala da Turma da Mônica, mas eu tenho o meu exemplo, acho que do Fernando também, também. Acho que o Roberto também, né, nós três de sermos alfabetizados lendo histórias em quadrinhos da Disney, então acho nós somos a exceção que confirma a regra, né? Então, temos, e eu acho que é uma importância muito grande, e eu acho que tem muita discussão, tenho acompanhado outros colegas pesquisadores
sobre essa necessidade de formação de novos leitores, né? E há uma grande dificuldade disso também, a gente festeja, né, ter tantos lançamentos e uma variedade também de tipos de quadrinhos, né, que a gente tem o formatinho, tem o álbum, tem edições pequenas, edições grandes, tem essas compilações. Tem edições mensais, tem outras que tem mais espaçadas. E aí eu vejo que a questão do preço, né? Porque o quadrinho hoje ele é proporcionalmente bem mais caro do que era na época que nós éramos crianças, né? O Roberto é um pouco mais velho, mas eu lembro que, e na época da minha e do Fernando, a gente foi criança ali no final dos anos 80, ainda a gente tinha a possibilidade de comprar os gibis antigos com facilidade, né? Então bem barato. Muito mais barato. Às vezes o preço do antigo era mais baixo do que o da banca. Os quadrinhos de heróis eram mais caros do que os quadrinhos da Disney. Sim. Agora, voltando a isso que você falou, eu, quando era criança, minha mãe me ensinou a ler em revistas como Popeye, Recruta Zero, e Gasparzinho e Pato Donald. A minha preferência era pelos quadrinhos da Disney. Quando eu me alfabetizei, ainda não tinha revista da Turma da Mônica. A Mônica foi lançada em 70, né, e eu comecei a me alfabetizar em 67. Eu lia o material do Maurício na Folhinha de São Paulo, final dos anos 60. Tá? Mas revistas mesmo, eu gostava mesmo era da Disney, embora tivesse de outros personagens também, que a minha mãe comprava para mim. Eu descobri que a primeira revista que eu li foi um gibi do Pato Donald, e de novo eu esqueci, eu tinha que deixar para mostrar essas coisas porque é legal, né? Mas eu sei que a primeira, porque ela tá com a capa toda rabiscada, e a primeira história da revista é do Karl Barks, né? Que é o Pato Donald de caminhoneiro, ali é uma historinha do Barks bem legal. Então, o meu ponto é esse, né? Que eu acho que os quadrinhos Disney são uma porta de entrada muito importante. Eu acho que desses exemplos que o Roberto citou, eu acho que a posição da Culturama é importante porque ela está focando nessa porta de entrada, enquanto que a Panini ela foca um pouco mais no leitor, o veterano, o leitor convertido de Disney, né? Que também vai ter mais dinheiro também para investir nesse quadrinho. Mas é muito importante que a gente tenha esse quadrinho mais barato, né? Que tem um acesso mais rápido. E só que há complexidades aí para a formação desse público. Eu acho que não é por falta de qualidade, porque eu acho que, inclusive, o que tem sido publicado é muito bom, né? Mas eu faço essa pergunta primeiro para o Roberto e para o Fernando, assim, como que vocês veem a comunicação da existência desses quadrinhos, da circulação desses quadrinhos, junto às crianças, porque hoje a gente não tem mais criança na banca, né? Até porque as bancas estão reduzindo. É difícil a gente ver canais, por exemplo, de YouTube com crianças ou jovens. Até tinha, lembro na época da Abril ainda eu encontrava alguns garotos com mais garotos até que mostrando os quadrinhos Disney, mas eu acho que falta um pouco mais de divulgação e de circulação nesse público que é o mais importante, que é o mais jovem. Então eu queria saber primeiro a opinião do Roberto sobre isso, né? Eu acho que é muito importante para o mercado, não só dos quadrinhos Disney, mas para os quadrinhos em geral, porque depois esse leitor ele vai passar para esses outros títulos, né? E depois do Fernando. O que você pensa, Roberto? Olha, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu sou assinante dos quadrinhos da Culturama. Eu tenho visto esses quadrinhos na banca de jornal. Perguntei para o meu jornaleiro, ele falou que vende muito pouco. E tenho visto também na livraria, onde eu compro álbuns, inclusive da Panini, né, da Disney e de outros personagens, da Marvel, da DC. Eu acho que a Panini está focando muito na assinatura. Não sei, é a minha impressão. Mas a Panini, não, a Culturama está focando, na minha impressão, na minha opinião, nas assinaturas.
Ela investe também nos outros pontos de venda, né? Tem supermercado, né? Se bem que eu não vi nenhum supermercado perto de casa essas revistas, tá? Não posso dizer. Mas o meu jornaleiro falou que vende muito pouco. E eu tenho visto na livraria. Não sei como essas revistas estão repercutindo no público infantil. Eu sei que o Maurício vende muito, né? E tem dezenas de títulos. E o Maurício não precisa de propaganda. Né? O Maurício, a revista da Mônica, sei lá, dos personagens chega a banco, vende. Eu acho que falta muita divulgação da Culturama. Eu acho que o marketing para... É uma coisa que eu falei já para o pessoal da Abril, para trabalhar com... levar, por exemplo, eventos em escolas e sobre quadrintismo, leva um artista para desenhar, alguma coisa assim, e dá o Encalhe para as crianças. Uma revista para cada criança. Está lá no Encalhe, tá para as crianças, e elas vão ler, vão gostar, vão começar a comprar mais. É um marketing muito simples de ser feito. Né? É uma iniciativa, né, de marketing que poderia ser feita sem muito custo. Nos Estados Unidos, a IDW, que é a editora, parou de publicar as revistas. Elas não eram mensais, elas saíam 2, 3 meses seguidos, aí paravam um mês, 2, depois saía de novo. Mas ela parou com essas publicações. Ela está publicando só os álbuns, que a Panini agora está publicando, as Silly Symphonies, né? São álbuns muito bons, né? Tal. Então, põe o nome do artista na capa, então, Altalia Ferro, Floyd Fredson, tal. Karl Barks, para o leitor que conhece, né, adulto, que tem a questão da nostalgia. Na Europa, eu não sei como é que é essa questão. Eu acho também que tem um monte de adulto que compra, principalmente da Itália, Topolino. Eu vi uma vez um autor italiano dizendo que uma boa parte do leitor do Topolino eram pessoas mais velhas. Né? A qualidade do material italiano é muito boa, né? É feita pela Panini e pela Disney Itália. Então, tem histórias metalinguísticas. Né? Eu acho que o público mais velho também predomina. Não sei nos outros países da Europa, na França, nos países do norte da Europa, não sei como é que... Mas eu acho que também há uma cultura, né, de alguns países, acho que é o caso da Itália e talvez lá dos países nórdicos, lá da Suécia, da Dinamarca, de muitos adultos darem as revistas para os filhos, né? Então acho que também tem um público um pouco maior, porque há uma tradição maior desses quadrinhos nesses países. Acho que embora a gente possa falar que tenha menos leitores, mas eu sei que existe essa tradição dos pais comprarem as revistas e darem de presente para os filhos, ou então de uma forma mesmo regular, né, de dar para os filhos como instrumento de leitura, né, lazer e cultura também, né? Isso acontecia no Brasil antes, né? Os pais faziam assinatura dos quadrinhos para dar para os filhos. Na Abril. Você, Fernando? É que a assinatura virou uma coisa que é problemática também, né, no Brasil, né? Mesmo ainda na época da Abril e de outras editoras, era problema, às vezes, para cancelar se uma pessoa fosse viajar, né? Ou então aquelas ofertas insistentes se a pessoa queria cancelar. E as pessoas começaram a ficar com raiva mesmo de assinar coisas, né? Mesmo jornal, a gente ouve reclamações até hoje, né? Que insistem que tem que cancelar, continuam mandando. E eu acho que isso aí criou um problema do brasileiro em relação a assinar coisas, né? Sem contar que aí eu tenho a impressão que se você der de presente uma assinatura de revista para criança, os pais vão torcer o nariz justamente por esses problemas, em vez de ficar contentes, né?
Tipo, não, vai ficar juntando papel, ou coisas assim, né? Eu tenho essa impressão, eu não acho que os brasileiros vêm com bons olhos receber de presente, por exemplo, como é na Finlândia, que nasce a criança e ganha uma assinatura do Pato Donald. Eu acho que isso no Brasil é fora de questão, assim. Os pais torceriam o nariz já de cara, assim. Ainda nem sabe ler, já vem com esse monte de papel aqui, vai ficar ocupando espaço. Eu tenho essa impressão do brasileiro, né? Eu acho que tem um trauma, né, sobre distribuição, né? Também tem essa questão de atraso, também o fato do Brasil ser um país continental, e a gente sabe que, por exemplo, os estados do Nordeste e do Norte recebiam com muito atraso, porque e a gente sabe que, por exemplo, a Abril, ela por questões econômicas, né, passou a vender primeiro na região sul e sudeste, depois mandava o que sobrou lá, né, o que não vendeu para o norte, por uma questão mesmo de otimização. Mas, assim, dos custos, em relação, né, à Culturama, eu concordo com o Roberto que a melhor forma de ter as revistas é, de fato, assinando o pacote deles. A gente que mora em São Paulo, ou próximo de São Paulo, a gente realmente encontra nas bancas e tudo. Mais fácil. Mas a gente ouve o pessoal comentar que não tem mais banca na cidade, né, de outras cidades do interior ou em outros estados, ou que simplesmente não encontra mesmo as revistas, né? Agora, a Culturama, desde o início, eles bateram na tecla de que eles têm uma distribuição em pontos alternativos, né? A gente não tem como constatar exatamente, porque a gente não está nesses lugares, assim, assim, em São Paulo a revista até chega em supermercado, né? Mas a gente não vê em outros pontos, em rodoviária, mas ainda assim são lugares que já era normal vender revistas, né? Então, assim, eu acredito que se de repente o Selby conversar com pessoas de outros estados, vai ter uma visão um pouco diferente em relação à nossa, nessa questão da distribuição. Um ponto que o Roberto comentou de escolas, eu sei que a Culturama está com um projeto que é justamente de gibis em escolas. Eles prepararam um pacote, eu não sei explicar exatamente como é, porque eu não tenho, né? Mas me parece que é assim, que vem várias revistas iguais, uma revista de linha comum, né? Não é uma revista especial. E vem um manual para o professor de como tratar aquele gibi com as crianças dentro da aula. Então, todas elas vão ter acesso às mesmas histórias, né, naquela revista, e aí vai ter um material, acho que meio didático, paradidático, de como o professor vai comentar as histórias, vai comentar aquele miolo, né? Eu não sei exatamente como é que é a distribuição desse material, se é a escola que compra, se é o professor que indica, mas eu sei que eles têm uma iniciativa nesse sentido, né? Agora, eu acho que, fora a Culturama, eu acho que são 3 questões assim que complica de quadrinho Disney chegar em criança hoje. Eu acho que é conteúdo, distribuição e a divulgação. Para mim, são os 3 pontos que são problemáticos. O conteúdo, como o Selby estava falando, a Panini trabalha com os convertidos, né? Mas a própria Culturama, se a gente pegar as histórias italianas dessa edição que o Roberto estava comentando, né? As 365 histórias, tem piadas das italianas que só funcionam para quem já conhece os personagens. E assim... E tem muitos personagens secundários que às vezes eles são difíceis de você entender qual que é a deles, né? Porque, por exemplo, Pardal, o professor Ludovico, o Vovó Donalda, o Gansolino, eles você compreende, né? O Gansolino é preguiçoso, gosta de comer. A Vovó Donalda é a velhinha do sítio, né? Você entende qual é a deles. Mas tem personagens secundários que eles usam que fica meio confuso. Então você... Criados na Itália. E a piada, às vezes, não encaixa, não funciona. E, assim, se o problema fosse só nas piadinhas de uma página, tudo bem. O problema é que tem muitas histórias que também ficam truncadas por conta dessa... tipo, de uma espécie de mitologia já que formou, né? Dos personagens que não funcionam necessariamente para quem está chegando agora, né?
Não chega a ser, ou você pegar uma revista de super-heróis sem nunca ter lido, né? Mas, ao mesmo tempo, também não é tão convidativo, né? E eu acho que um outro ponto de conteúdo que eu acho problemático é o politicamente correto, porque não é, isso não parte só dos autores, é orientação também que não é dos editores, é orientação da própria Disney já. Então, chegou num ponto que todo o material, e o Paulo Mafia, que é o editor, já comentou isso, não é novidade, né? Que eles têm que submeter todo o material, passar para o inglês, para submeter para a matriz, para eles aprovarem, para o material poder ser publicado. E isso daí encavala um pouco, né? Porque tem um estilo de histórias meio brasileiro, estilo meio italiano, dinamarquês, e agora acaba se tornando um pouco mais assim. Tornar homogênea, né? Exato, vai ficando homogêneo. Esse material que o Roberto mostrou, que é o lançamento de agora, esse daqui, né? Eu que traduzi por acaso. Essa história é iniciativa da Disney italiana, não da Panini italiana, que é a licenciada, mas da própria Disney local, que é quem está cuidando dessa supervisão, como é que se fala? Dessa padronização geral, né? Do que pode ser feito, do que não pode, de como adequar as coisas, de como contextualizar histórias antigas para sair em coleções. E assim, você percebe que eles estão tentando fazer coisas modernas, assim, né? Uma clara tentativa de chegar em públicos, como é que fala? Que não liam os quadrinhos, né? Diferente dessas histórias da própria Itália, que já são meio, como o Selby falou, para convertidos, né? Eu tenho a impressão, em termos de conteúdo, que o material da Dinamarca ainda é mais compreensível para quem está chegando agora do que o material italiano. O material mais clássico da Dinamarca. Ainda que o desenho seja uma coisa mais assim dura, né? Não seja uma coisa assim tão, como é que eu vou dizer, tão moderna, né? Ainda que seja aquele estilo bem enquadrado, né? Mas eu ainda tenho a impressão que o conteúdo ele é mais compreensivo, assim, para o leitor novo, ou mesmo para o leitor mais velho que está, de repente, comprando de novo algumas revistas, coisas assim, né? Então, eu acho que tem uma confusão ainda nessa questão de como as histórias estão sendo produzidas, né? Que impede mesmo das pessoas às vezes o pessoal lê, acaba achando chato, e aí, se você acha chato uma revista, você não vai comprar outra, né? Então, isso é uma problemática que eu vejo. A gente que conhece mais sabe que tem muita coisa boa no meio, que não é só esse material que é problemático, né, que eu citei. Tem muita coisa legal, só que às vezes é difícil até de selecionar, porque às vezes são coisas que você só vai perceber depois de traduzido, né? Então é uma questão, né? E assim, em relação à distribuição, é como a gente falou, né? Às vezes não chega em todos os pontos, mas eu ainda acho que para o brasileiro, assim como tem essa questão da assinatura, que eu acho que o brasileiro em geral não vê com bons olhos assinar nada, eu acho que o brasileiro ainda entende a revista em quadrinhos como uma coisa que você encontra em banca. E se você não tem banca, e se você não tem as revistas na banca, é um problema, né? Mesmo o material da Panini, que é mais sofisticado, e mesmo o material da Panini, que é continuação das coleções da Abril, como o Barks, o Mickey e o Dom Rosa, você não encontrava em qualquer banca, né? Não encontra até agora. Então, fica difícil para a pessoa... até que ponto a gente pode divulgar? Até que ponto a gente pode fazer... apresentações do material, até que ponto a gente pode fazer live, tudo muito complicado, né? Então, assim, e a parte de distribuição, como o Celso falou, é um país gigantesco, né? Então, você sabe que eu tenho um caso de distribuição para mostrar como que é problemático isso não tem a ver nem com quadrinhos, mas eu tenho um amigo que assinava a revista Veja, e ele cancelou a assinatura, eu acho que há 5 anos, e ele ainda recebia, não sei se parou agora,
mas ele continuava recebendo essa revista. Mesmo ele ligou lá para falar para parar de... Ele não pagava mais, mas ele continuava recebendo. E ele jogava no lixo, porque ele já nem lia mais, já não interessava mais a revista. Mas aí depois explicaram para ele que provavelmente ele recebia ainda porque interessava a editora que a revista circulasse para contar ainda como IVC, né? Então, a revista está circulando para contar pontos no caso de anúncios, né? Agora, o Fernando, ele tocou num ponto muito importante, que é esse Selby, antes de você mudar, eu queria só acrescentar o seguinte. Teve uma época em que a Abril distribuía para o país inteiro. Tinha até uma distribuidora própria, de Nápoles. Sim. Então, você via na capa da revista, para determinados estados, o preço era maior, porque era via aérea. E a Abril também mandava para Portugal as mesmas revistas publicadas aqui. Então, não só tinha cobertura nacional, como também ia para outro país. Teve uma época que a América Latina passou a publicar as revistas da Abril, traduzindo para o espanhol, né, mudando o logotipo e tal, mas era a mesma revista. Você pegava o Pato Donald da Colômbia, era a mesma coisa que o Pato Donald brasileiro. E a questão da assinatura. A Culturama fez uma coisa muito interessante. Hoje em dia, você assina, mas todo mês você recebe a fatura. E se você não quiser aquele mês, você pode pular. Então, isso é interessante. Você vai viajar, aí você pula aquele mês e faz no mês seguinte. E só para a gente ter um momento de... eu estou vestindo a camisa. Olha o Mickey aí. Olha o Mickey piscando o olho aí, né, Roberto? Oficial, não é pirata, não. Não, o que eu ia complementar o que o Fernando falou, que eu acho que é um ponto importante também para as editoras, que eu acho que a gente está tendo boas revistas, né? E a gente vê também investimento também em produção nacional, mas eu acho muito importante essa questão da divulgação dos quadrinhos. A gente sabe que temos os canais aqui, temos nós aqui do Observatório, tem o pessoal da Aspas, tem o pessoal que fala de quadrinhos para fãs também, né? Mas eu acho que é necessário, sim, um trabalho de divulgação muito grande. Eu sempre dou eu conto um caso próprio de quando eu trabalhei na Abril lá como editor freelancer uma época, ainda quando era lá em Pinheiros, né, no bairro de Pinheiros. O senhor Fernando até já sabe a história que eu vou contar, né? Porque havia uma grande livraria, uma revistaria, né, dentro do edifício Abril, que colocava as revistas ali na vitrine, só que mais de uma vez, eu achava que era uma vez só, não aconteceu 2 vezes, dos próprios funcionários da editora Abril não saberem que a Abril ainda tinha quadrinhos. Eu achava incrível isso, quer dizer, os próprios funcionários não sabiam que a editora lançava os quadrinhos Disney, né? Então é uma coisa complicada. Você vê que mesmo naquela época, né, ainda não estava nem no período ainda mais crítico da editora, né? Mas havia esse problema de percepção, né? Eles não sabiam que existiu. E como o Fernando falou, isso não é um problema da editora, não é um problema da Panini sozinho e nem da Culturama. Acho que passa também pela Disney, né? Não só a Disney, mas no caso também das outras empresas que vendem a licença, de permitirem uma divulgação mais apropriada, ou então que criem um sistema, né? Que facilitem essa divulgação. Porque como o Fernando fala, você não pode mostrar, você não pode mostrar a página interna, você não pode fazer um canal específico, porque aí você acaba invadindo a outra licença, que seria a licença digital, tem esse problema também. Tem um problema também de usar criança, né? De você colocar criança para comentar ali também. Quer dizer, se for um canal que fale de forma espontânea, ok, mas a editora não pode fazer isso, né? Tem uma série de limitações. Eu lembro que na época da Abril, que eu até dei sugestões, eu lembro na época do Sérgio Figueiredo, eles até fizeram algumas lives, né? Só que aí ficava aquela coisa, era uma live para o Facebook, né? Ou seja, era uma live para quem já comprava, né? Então, ela não atingia o público mais novo, né? Eu acho que hoje em dia hoje seria o que acaba, às vezes eu vejo que acaba atingindo criança, ou pelo menos o
o adolescente ali, mais novinho, são os booktubers, né? Que você vê muito booktuber jovem que tá lá, abre lá a caixa, comenta o livro que está recebendo. Eu lembro de uma época que tinha alguns que faziam com os quadrinhos Disney. Mas eu acho Eu que tenho passa pelo impressão, problema da Disney também abrir eu tenho espaço para impressão isso. que a divulgação é muito focada só em internet, né? Tudo bem, tá todo mundo na internet, mas eu ainda acho que de alguma forma tinha que estar em outros lugares, né? De alguma forma na televisão, de alguma forma em outros meios, né? Eu queria Roberto. lembrar também uma questão de sincronicidade entre os desenhos animados e as histórias em quadrinhos. Teve uma época, acho que até recentemente, com a Pixel lançando adaptações dos quadrinhos, dos desenhos animados da Disney em quadrinhos. Mas principalmente nos anos 70. Então, a Disney estava para lançar o desenho animado, já tinha lançado o desenho animado, e logo em seguida o Almanac Disney, ou sei lá, outra publicação, trazia a adaptação em quadrinho daquele, ou uma edição especial só com a adaptação do quadrinho. Isso é legal, porque a criança fala, é daquele desenho animado. Então, vai comprar para ler aquela história que se relaciona com o desenho animado e vai ler outras histórias também. Quando saía no Almanac Disney, era assim, era a primeira história da revista, normalmente com mais páginas, e aí tinha as histórias do Pato Donald, com Patinhas, com Mickey, né? Então, era essa sincronicidade. Você vê que desde... Acho que o último que saiu foi aquela Dois Irmãos. Depois disso, a Disney lançou uma série de desenhos animados, Soul, e não tem a quadrinização. O Raya, o Encanto, né? E não teve. Eu acho que isso que você falou, Roberto, ele foi muito forte até o final dos anos 90, da década de 90. Muito forte essa questão de sincronização, não só com filmes, mas com séries. Com séries. DuckTales, Ursinhos Gummy, nos anos 80, tudo era sincronizado com os quadrinhos, né? Era uma e tem essa questão de licenças separadas também, né? Como o Roberto falou, né? Estava saindo pela Pixel, né? Então, cada editora tem um material que pode ou não publicar, né? Então, Tio Patinhas e Branca de Neve juntos vai ser difícil, né? Novamente, né? Então, tem essa limitação também, né? Porque o Almanac Disney trazia de tudo, né? Todos os personagens dali no meio. Então, é uma marra mesmo, né? Que também as histórias americanas da Dell e da Western misturavam personagens. Sim. Então, você tinha os Sete Anões com Mickey, você tinha o Capitão Gancho com a Madame Mim, então misturavam personagens também. É uma coisa que continua ainda de uma forma não tão, assim, de mistura tão grande, ainda nas histórias da Holanda, né? Eles ainda conseguem produzir histórias do Quincas, que é uma surpresa, né? Porque a Disney tá meio que limando, né, os personagens até do Preconceito do Sul. Por conta do Canção do Sul, sabe até explicar melhor, né? Mas eles ainda fazem histórias do Lobão, dos Três Porquinhos, do Bichinho Buck, do Bez, o Ratinho Detetive, tem de várias turmas dos filmes, né? É interessante a produção local lá da Holanda, como ela também difere do restante, né? E pelo que a gente sabe, os editores também batem o pé para continuar fazendo coisas assim, né? Não é só... porque já está material antigo que está publicando. Eles insistem porque é o público que está acostumado, né? Com esse tipo de produção, né? Fernando, acho que é até interessante, a gente já está quase aqui caminhando para o final. Sim. Focar um pouco nessa questão do conteúdo, né? Porque você é um quadrinista, você trabalha com roteiro, e para quem não sabe, Fernando eu já falei rapidamente, ele também fez uma especialização com uma monografia muito boa sobre o Renato Canini, que esperamos que seja publicada um dia, porque eu sei que ele tem coisas para complementar e publicar, é um trabalho muito importante. Mas você também tem experiência não só com as editoras do Brasil, mas internacional também, você tem diálogo
com o pessoal lá nos Estados Unidos, na Itália, na Dinamarca você tem ainda ou não? Ainda tem lá com o pessoal? Não, lá não tem mais. Não muito. Mas eu sei que você tem contato com o pessoal no estrangeiro, como diriam Sim, os no antigos. estrangeiro, o que mais que eu me lembro que saiu? Essa Coisas nova assim, série dele, Viagens Fantásticas. Eu tô com ela aqui até. Já que eles não podem mostrar o conteúdo, a gente mostra, né? Então, mostrar assim, aqui, né, o Machado de Assis, no caso. Peraí, mostra de novo. Eu vou mostrar direito. Ok. Então, essa história foi interessante também, é uma história que você percebe que tem uma orientação aqui com já o desenho do Luiz Podavin. É uma história que você percebe que tem uma orientação um pouco mais, assim, até certo ponto didática, né? E você vê que o formato é grande, né? Sim, capa E dura, assim, papel bom. o papel muito bom. E assim, o que eu achei interessante foi que eles realmente quiseram fazer um material mais caprichado, né? Sim. Assim, ainda que os desenhistas, o Podavin, o Moacir Rodrigues, eles são muito caprichosos em qualquer história que eles vão desenhar, é o mesmo capricho. Mas eles, eles deram mais tempo também para a gente trabalhar as cores desse material. Então, eu fiz a cor chapada de fundo, e o meu amigo Tony, que já tinha feito Disney também na virada do século, né? De 99, 2000, ele fez os efeitos. Então, vocês veem que as histórias, elas têm sombra em todo personagem, né? Tem sombra, tem textura, tem vários detalhes, assim, que ficaram bem legais na história, né? Aqui dá para ver bem. Dá sim. Então é um material diferenciado que realmente você percebe uma diferença em comparação com o material da Abril, né? Não necessariamente porque é melhor, mas você percebe uma linha diferente das histórias, né? E eu acho Essa publicação foi anunciada, inclusive, como graphic novel. É verdade, foi mesmo. E é uma graphic novel. Acho que sim, pelo tempo que a gente trabalhou em cima, deve ter sido mesmo, porque foi muito mais tempo do que uma história comum, né? E assim, tem mesmo uma direção diferente, né, das histórias. Mas eu acho que assim, é como o Selby falou, conforme for vendendo, conforme a coisa se populariza novamente, vai ficando tudo mais solto também, né? Vai entrando novas pessoas, novos autores. Eu sei que a intenção do Paulo, do Mafia, realmente é trazer pessoas novas para produzir. Não necessariamente assim, pessoas novas no sentido de pessoas que nunca fizeram quadrinhos, mas de pessoas que nunca fizeram, que são da área de quadrinhos, mas que nunca fizeram Disney, né? Então eu sei que isso está acontecendo. Já saíram algumas histórias do Lucas Libânio, algumas piadas de uma página, o estilo completamente pessoal dele, totalmente diferente, que até lembra um pouco como o Canini fazia, né? Que era o estilo até quase meio underground, assim, bem pessoal. E eu sei que tem outros autores que estão fazendo testes, que estão desenhando material novo para produzir, né? Então tem bastante coisa por acontecer, né? Então, apesar da pandemia, a editora não parou, né? Não parou, né? A produção continuou mesmo. A Panini deu uma arrefecida no número de lançamentos, mas de todo modo eles também continuaram lançando, né? Então, mas assim, tem problema com o papel também, né? Falta de papel. Mas eu acho que foi uma coisa importante, porque a pessoa estava dentro de casa quase 2 anos, né? Leitura passou a ser mais importante do que antes, né? As pessoas, pelo menos por um tempo, tiveram mais tempo, né? Para isso, né? E a Panini está incentivando que as pessoas comprem pelo site, né? Tá dando desconto. As editoras em geral estão investindo agora nas lojas virtuais, né?
A Panini vai lançar as tiras, né, do Zé Carioca, que de uma forma ou de outra conversam com as histórias novas também da Culturama. Inclusive, uma das primeiras histórias que a Culturama produziu de Natal do Zé Carioca, aparece a mesma personagem da primeira tirinha do Zé Carioca. Foi o Liderli que escreveu, que Liderli Mendonça é o sobrenome dele. E então, assim, é interessante porque é uma concorrência ao mesmo tempo que não é, né? Porque Sim, uma coisa complementa. é quase como se eles estivessem trabalhando juntos, mas não estão, né? Então é interessante como complementa mesmo, né? E eu falo que a loja virtual dessas editoras também são boas para tentar combater um pouco o domínio da Amazon, né? Porque senão os preços ali ficam, né, é um problema. Isso também é um bom tema para discussão também da parte de mercado de quadrinhos. A gente já está indo para o fim, eu queria saber se o Roberto tem algum comentário para encerrar. Meu comentário é: longa vida aos quadrinhos, principalmente da Disney. Pelo menos por mais 10 anos aí tem que chegar aos 100, hein? Quadrinhos na forma física, né? Livros, álbuns, revistas, seja qual formato for, graphic novel, revista mensal. Eu nunca esqueço o comentário que o Álvaro de Moya fez para o Jô Soares, falando que quadrinho é diferente de tampinha de garrafa, né? Por causa do conteúdo, né? E de fato, o quadrinho é o material mais colecionável de banca de jornal, né? Deve ter algum maluco que colecione jornal ou coisa assim, mas são até poucos, tampinha, né? De garrafa. Até as tampinhas, né? Então Mas menos do que quadrinhos. Mas eu acho que como eu falo com o Selby, né? Que às vezes eu fico caçando as revistas de atividades da Abril dos anos 90 para trás. Ninguém colecionou aquilo. A gente comprava os quadrinhos, né? Então, algumas são legais porque tem conteúdo novo, né? Feito para revista, né? Mas é o que coleciona, o que o pessoal relia, né? O que ia para troca de 2 por 1 eram os quadrinhos, né? Então eu acho que vai ter vida longa, sim. Exatamente. Ainda vai em frente. Apesar dos pesares, ainda vai que vai. Isso que eu ia falar, ia destacar a longevidade, né? Pensar que 2023 vai ser o centenário, né, dos estúdios Disney. E os quadrinhos continuam firmes e fortes. O centenário dos quadrinhos vai ser em 2030, né? 2030. 13 de janeiro. Então. E logo em seguida no Brasil. Já vamos fazendo. Já vamos preparando a festa, né? Vamos preparar a festa. Bom, eu quero agradecer a presença do professor Roberto Elísio dos Santos. Obrigado. Presença ilustre também do quadrinista e pesquisador Fernando Prieto Ventura. Lembrar aos nossos espectadores aqui do canal do Observatório, o professor Roberto tem um livro sobre os quadrinhos Disney, né, para reler os quadrinhos Disney, que saiu pela Paulinas, né? Pela Paulinas e se encontra na estante virtual. Estante virtual. Até acho que na Amazon deve ter. Sim, e o Fernando tem artigos apresentados nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Ele está fazendo um apanhado muito bom sobre a produção brasileira nos quadrinhos Disney. Então, acho que todos os que você apresentou estão nos anais, né? Acho que sim. Dos quadrinhos. Tem também um artigo também sobre o Indux, né? Que é o sistema de base de dados. Falar do Indux. Do Indux, que inclusive a gente está pensando até em atualizar esse artigo, né, Fernando? Fala rapidamente aí sobre isso. A origem, né? Quem teve a ideia foi de existir uma lista de discussão nos anos 90, ainda início dos anos 90, lá para 92, 93, e o pessoal começou, era uma lista internacional, assim, do pessoal da Europa, né? Eles começaram a trocar listas de histórias do Don Rosa, listas de histórias do Karl Barks. E aí o Harry Flux, que é um holandês, ele teve a ideia de criar um programa que unisse essas listas, tornasse aquela busca interativa, né? Então começou a classificar assim, eu quero só a lista das histórias do Barks publicadas na Holanda. Então começou a juntar essas informações, né? Começou a entrar pessoas de vários países. O primeiro brasileiro foi o Arthur Faria Júnior, que também era roteirista da Abril, e ainda até hoje tem histórias novas dele, um dos melhores roteiristas que a Abril teve, e aí começou a juntar esses dados.
E aí foi surgindo o Indux, né? Já E tem cada mais leitor de... pode cadastrar suas coleções lá, né? Pode Eu cadastrar tenho a minha coleção. coleção cadastrada, então você tem acesso até mais fácil quando você quer pesquisar uma história, um autor específico, que você já Porque sabe você tem uma qual indicação se edição que você você tem ou tem, né? não o material, né? É Em muito que revista interessante. que saiu, tem muita coisa. Se saiu em outros países, né? Você tem um Sim. acesso muito rápido. Se você cadastrou a sua coleção ali, fica mais E é prático ainda. interessante para encontrar coisas que você nem imagina que existiam, né? É. Capas desenhadas no Egito, material alemão, que a gente, não, os alemães nunca produziram. Tem, sim, coisas feitas lá, né? Sim. E, então é legal de ver, assim. E autores que trabalharam para vários países, você vê, né? A produção deles ali de vários lugares. Então é uma base de dados bem completa mesmo. É uma excelente ferramenta de pesquisa que eu utilizei quando eu fiz a minha tese de doutorado, né, animação e quadrinhos Disney, produção cultural no início do século XXI, que está na base de dados da USP, né, de teses da USP, para quem está interessado, e eu utilizei muito, inclusive, sob pressão do amigo Fernando, que ele falava, use a base de dados, para você confirmar, para você checar as informações, e de fato é uma ferramenta muito importante. E a gente sabe que as editoras também aproveitam, né? Elas usam muito, né? As editoras e a própria Disney também. A gente sabe que eles usam mesmo para ter, assim, para facilitar mesmo a programação do material, né? Sim. É mais fácil também, né, para analisar. Quando o sistema cai, o mundo todo entra em pânico, né? Aí eles telefonam para o Fernando. Infelizmente, na época que eu fiz a minha tese de doutorado, ainda não tinha. Não tinha. Sim, porque eu acho que na época da tese do Roberto ainda estava muito localizado ali, né, nesse listas, né? Então ainda não estava tão aberto. O próprio Arthur ainda não fazia parte, assim. Eu acho que foi lá para 99, foi logo em seguida. Aí já tinha defendido. Mas eu peguei algumas informações na Abril que estavam erradas. Sim, é normal, acontece, né? Porque os autores nem sempre guardavam também o que eles tinham produzido, né? E para quem não sabe direito do que a gente está falando, por muitos anos nem tinham créditos, né? Então é complicado. Mas aos poucos a gente vai descobrindo os Eu entrevistei alguns autores que eu falava de uma história e falava, mas eu fiz essa história? Por isso que em pesquisa a gente não pode depender unicamente de declarações de entrevistas de autores, né? A gente tem sempre que checar documentação, olhar a própria revista, que tem gente que não olha a revista, né? Na hora que você vai pesquisar também. O próprio Álvaro de Moya, ele não tinha as revistas, mas eu reconheci muita coisa dele pelo estilo. E foi assim que a gente foi identificando bastante coisa. Dá para notar a diferença, né? O mais difícil são os roteiros, né? Na época que eu fiz a minha tese, não tinha crédito dos autores e eu não tinha a coleção completa ainda. Né? Então, para checar determinada história, não tinha como. Não tinha uma coleção disponível completa para ver. Abril tem, né? Mas eu entrei em contato com a Abril muito tempo depois. Em 2003. Sim. Atrás da minha coleção, né? Eu deixei espaço nas caixas para as revistas que eu não tenho ainda. Sim, eu estou fazendo isso. É igual a biblioteca municipal, né? Tem que construir o prédio e deixar espaço, né? Eu fui deixando espaço, porque um dia a gente hei de completar, né? Então você é o Indux analógico, né? Tá à disposição para pesquisa, mas que é o certo, né? Para você ter acesso mais fácil, né? Ao material. Mas, enfim, já estamos com o nosso tempo já aqui estourado. Pode editar a gente fora aí, viu, Stelma? Quero agradecer de novo o Roberto Elísio e o Fernando. Com certeza teremos mais discussões sobre Disney no futuro. E deixo aí o convite para os nossos amigos que acompanham o canal do Observatório a deixarem a sua opinião, se vocês gostam de determinada história, se vocês querem que algum tema específico também seja discutido aqui, a gente está à disposição e no futuro a gente retorna aqui para mais um bate-papo legal, tá bom? Então, um abração a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, gente. Foi um prazer.